Namastê, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a arte da atenção, a meditação como arte da atenção. Como a gente está começando um curso esses dias sobre meditação, rejuvenescimento, memória, aprendizado, essas coisas, a, com a maior quantidade de perguntas que tem aparecido no site tem sido sobre atenção e concentração. Talvez porque as pessoas estejam no momento em que estejam estudando para concursos e não estejam mais conseguindo estar atentos no que fazem pelo estresse, enfim. Por várias razões as pessoas têm pedido isso e uma delas falou, poxa, faz uma live sobre isso, eu acatei a sugestão, vamos fazer hoje um papo sobre isso. Eu ia pedir só para vocês me contarem se vocês estão me escutando bem, porque cada vez é um equipamento aqui, então só coloquem, estou te escutando bem, escrevam aí. E, e aí eu sei se tem que aumentar o volume aqui ou não. Bom, a atenção é uma coisa essencial na nossa vida, né? Ela é um alimento quase que para a gente viver, né? Qualquer criança sabe disso, né? Quem tem filho pequeno sabe que os filhos sempre querem atenção, atenção, atenção. A minha filha pequena, obrigado, gente. Demora um pouquinho a chegar aqui o recado de vocês. Tem um delay aqui, mas está chegando. Obrigado. O... Eu tenho uma filha que, quando era pequena, ela adorava desenho. Aliás, ela adora até hoje desenho animado japonês. E para mim era um suplício assistir desenho animado japonês. Ela sempre sentava do meu lado, pedia para eu assistir ao lado dela e eu pegava um livro, começava a ler do lado. E ela puxava minha perna e dizia: Papai, não é para ler, é para assistir o filme comigo. Por quê? Porque no momento em que eu estivesse dando atenção, focando a minha atenção para a mesma coisa que a dela, ela ia se sentir alimentada, ela ia se sentir nutrida, porque a atenção é nutrição, né? O, eu me lembro que o Osho uma vez contou uma história que ele estava com a irmã dele num carro lá na Índia e, enfim, eles foram fazer algumas coisas cotidianas, né, de comprar mantimentos para casa, essas coisas. E uma hora a irmã parou na porta de um banco, estava o Osho no banco de trás, a irmã como motorista e o filho dela, o sobrinho do Osho, sentado no banco do carona, né, na frente. A irmã entrou no banco e o menino começou a brincar com o painel, com coisa. Dali a 2 minutos ele bateu com a cabeça de algum jeito lá e se machucou. E começou a berrar, a gritar. E o Osho perguntou assim: tá bem, menino? E ele continuou berrando, chorando. Aí o Osho parou, começou a olhar para a janela e parou de dar atenção para ele. Em 30 segundos ou 10 segundos, o menino parou de chorar. 5 minutos depois, quando a mãe entrou no carro, bateu a porta e o garoto abriu o berreiro de novo. Uau! Aí a mãe falou: O que houve, meu filho? Não, bati com a cabeça, tá doendo, não sei o quê. Aí o Osho, muito gaiatamente, perguntou: Poxa, mas você já bateu com a cabeça 5 minutos, você não estava chorando, por que você começou a chorar agora? Aí o menino falou: Por que você não dá atenção mesmo a gente? Para que adianta chorar contigo? Então toda criança sabe que a atenção é alimento, né? Por quê? Por várias razões. Primeiro, porque imagina, se ele ali no berço não conseguisse conquistar a atenção da mãe, isso quer dizer que ele de repente não ia ter leite para beber, né? Todos nós quando estávamos no berço precisávamos daquele leite do alimento que os pais traziam para a gente de uma forma ou de outra para sobreviver, para continuar evoluindo e para ser feliz, né? Quer dizer, para não sentir a dor da fome, não sentir a dor da carência. Então, se sentir é, dono da atenção da mãe era essencial. Quando a gente estava na barriga da mãe, tinha um cordãozinho quentinho que trazia tudo para a gente que a gente precisava, né? Tinha um útero em volta que trazia, que nos protegia, que nos dava calor, né? Então o universo provia tudo que a gente precisava. De repente, de uma hora para outra, alguém chegou ali, cortou aquele cordão e o universo parou de prover. Você teve que buscar por si só. Mas tudo bem, o oxigênio você podia buscar por si só. Antes você respirava no pulmão da mãe, agora você tinha que aprender a respirar no seu. Mas o alimento você ainda não tinha como. Né? Um,
Um potro, quando nasce, ele 2 horas depois já está andando sozinho ao lado da mãe, já está de pé andando sozinho. O ser humano demora 1 ano para andar, né? E para comprar o próprio alimento, ele demora 13, 15, 18, hoje em dia 25, 40, às vezes até 60 anos para conseguir comprar as coisas por si próprio. Então, não tem jeito ali, quando você é pequeno, você precisa daquilo. E o seu cordão umbilical, depois que cortam, ele continua na sua relação de olhar com a mãe. Então, no momento em que você consegue conquistar o olhar da mãe, a atenção da mãe para você, você sente de novo aquela conexão, aquela sensação de que eu sou uno com o universo. E desde então você entende o quê? Que a atenção é alimento. E a gente tem essa capacidade de atenção. Então resta saber o que a gente costuma alimentar com a nossa atenção, ou seja, a que a gente vem dando atenção? Será que a gente vem dando atenção a coisas essenciais para a gente? Será que a gente vem dando atenção a coisas que nos alimentam? Será que a gente vem dando atenção a coisas que nos fazem crescer, a coisas que nos estimulam? Será que a gente vem dando atenção a coisas que nos levam na direção do que é felicidade para a gente? Hoje em dia é quase que uma epidemia, né? O déficit de atenção, a dificuldade de atenção. Por quê? Porque a nossa atenção é puxada por milhões de coisas ao mesmo tempo. É a rede social que a gente vai ver no celular, ao mesmo tempo que vê o noticiário no celular, ao mesmo tempo que a televisão está ligada lá vendo o celular. Né? As pessoas não sabem ficar sozinhas. E não sabendo ficar sozinhas, se ela chega em casa sozinha, a primeira coisa que ela faz é ligar a televisão, o rádio, a vitrola, alguma coisa, se não todas elas. E mesmo que você esteja dormindo na frente da televisão, aquela voz falando, aquela imagem, está fazendo com que o seu cérebro trabalhe, está fazendo com que os seus neurônios estejam processando aquelas informações. E isso quer dizer o quê? Um desgaste, quer dizer que tem coisas que estão puxando a sua atenção para cá, enquanto você tem memórias de coisas não resolvidas, do IPTU que você esqueceu de pagar, do imposto do carro, do imposto, enfim, da prestação do carro ou da mensalidade do colégio do filho que vence amanhã. Ou seja, tem várias coisas que estão inacabadas na sua cabeça que ficam também puxando a sua atenção e a sua memória, dizendo assim, olha, não esquece disso amanhã, não esquece daquilo outro. É o que acontece? Você fica com vários vetores na sua cabeça. A região lá do imposto que você tem que pagar é uma determinada região do teu cérebro. Né? A região que lembra da escola da filha é uma outra região. Né? Enfim, o projeto que você tem de passar o fim de semana fora do Rio, se você é surfista pegando onda, ou do encontro de poesia que você tem depois da manhã, seja qual forem seus planos de amanhã, eles estão ligados a determinadas zonas do seu cérebro. E na hora que você acorda a lembrança daquilo, você joga eletricidade no teu cérebro para lá, joga para cá, joga para cá, joga para cá, e você fica com pensamentos andando para todo lado, esses pensamentos se embaralhem e você perde a capacidade de estar totalmente atento naquilo que você faz. Então, hoje em dia é muito comum eu escutar de adolescentes de 18 anos que falam para mim, puxa, eu gosto tanto de ler, acho tão bacana uma pessoa que lê livros, mas eu não consigo ler um livro até o final. Eu começo animada, leio ali as 30, 40 páginas, às vezes me esforço, vou até a página 80, mas o livro tem 200 páginas. Quando eu pego da minha mãe tem 450. Eu não aguento até o final. Ou seja, as pessoas não conseguem mais deitar a sua atenção sobre um determinado assunto. Né? Não, não sei se isso é uma coisa que passa com você. Então, conta aí para mim se isso acontece com você ou não, para eu saber se a gente continua desenvolvendo e descobrindo como a gente desfaz isso e como a gente melhora essa performance da gente. Né? A questão é como mudar esse quadro. Né?
O, mais uma vez lembrando do Osho, eu me lembro que um dia o Osho no final da vida ele estava muito doente, né? Ele tinha sido envenenado, né? Deram veneno para ele morreu, né, por causa do veneno. Então, no último ano, pouquíssima gente tinha acesso a ele. E os discípulos que moravam lá em Puna, ou que estavam passando por Puna, onde era o ashram dele, claro, sonhariam com um contato como havia anos antes, em que o Osho botava o dedo na testa das pessoas, as pessoas tinham sensações de energias vindo do corpo inteiro para aquele ponto onde estava o dedo do Osho. E um dia, um alemão, amigo da gente, ele era eletricista, e ele foi chamado para consertar uma tomada na sala, na salinha onde o Osho tomava café da manhã todo dia. E aí ele foi lá dentro, começou a consertar a tomada, e quando ele começou a consertar a tomada, o Osho chegou para tomar o café da manhã, cumprimentou ele, tomou o café da manhã dele, enfim. E quando ele saiu, todo mundo queria saber como é que tinha sido o contato com o mestre, né? Puxa, como é que foi? Você teve com o mestre? Que máximo! E ele virou para a gente e falou assim: olha, eu nunca tinha visto uma pessoa comer e estar somente comendo enquanto comia. Porque eu lá consertando a tomada, na hora que entrou o meu mestre, imagina, era um iluminado que estava ali, eu queria parecer um iluminado para ele, né? E eu querendo parecer um iluminado para ele, eu estava ali me comportando como, né, tentando ser o mais puro possível, mostrando o meu lado mais puro, não sei o que, para ver se tinha o reconhecimento, né, da atenção do mestre, né? E ele disse que o mestre entrou, cumprimentou ele muito educadamente, sentou e começou a comer, e que ele botava uma colherada. O Osho era uma pessoa muito frugal, né? Eu via os pratos de comida dele passando para ele lá em Puna, né? O café da manhã dele era um pedaço de mamão, enfim, um iogurte, uma fruta, uma fatiazinha de pão, né? Eram coisas muito, muito, não, muito, como é que se diz, simples, né? Como um bom capricorniano, né? Como uma mulher sagitariana, mas tinha lua em Capricórnio, como uma boa lua em Capricórnio ao estômago, né? Como uma boa lua em Capricórnio, ele era muito frugal. E, o, e ele simplesmente enfiava a colher naquele um pedaço de mamão, levava até a boca e ficava inteiro ali naquele comer. Outros dias ele saía para passear. Ele tinha uma vida muito simples, o Osho, né? Ele morava num quarto pequeno, né? E que tinha só uma cama, uma mesa de cabeceira, não tinha nem armário, tinha só um pau de arara onde ficavam as roupas dele penduradas ali, era só isso. E em frente a esse quarto tinha um jardinzinho, né, onde ele saía de manhã para andar, ele dava um passo, a caminhada dele era muito simples, ele dava um passo, aí tinha uns esquilos nesse jardim, ficava olhando para um esquilo assim, às vezes o esquilo ficava olhando para a cara dele, ficava ali uns 5 minutos, aí dava outro passo, aí ficava olhando para uma plantinha, não sei se a plantinha estava olhando para ele também, aí dava outro passo, ficava olhando para um mico, tinha uns pavões lá, brancos, lindos, não sei o que, albinos, né? Ele ficava olhando para uma ave daquelas, dava outro passo, enfim. Ele conseguia estar sempre só naquilo que fazia. Então a primeira coisa para quem quer atenção é você saber se esvaziar internamente. E por isso eu chamei o vídeo de Meditação à Arte da Atenção. Tem uma história clássica do Zen, onde na tradição do Zen, onde o mestre um dia recebe um discípulo que queria se trabalhar com ele, os dois sentam para tomar um chá, e o discípulo, ele pergunta para o discípulo, para o futuro, para o pretenso discípulo, né, por que ele queria fazer parte daquele ashram, né? Por que ele queria ser discípulo, né? Estar naquele mosteiro e ser discípulo dele. E o garoto, querendo impressionar o mestre, ele começa. A gente faz isso para ganhar atenção, né? A gente tenta impressionar, né? E o garoto começa a falar que estudou com fulaninho de tal e que aprendeu as técnicas de respiração tais e que aprendeu yoga com não sei quem, que aprendeu com não sei o quê, que não sei o quê. E o mestre impassível, quanto mais o mestre estava impassível, mais o garoto falava. E, enfim, falou tanto que uma hora o mestre pegou o bule de chá, começou a servir o copo dele,
a xícara dele e o garoto foi lendo aquela xícara enchendo, continuou falando, de repente a xícara começou a transbordar e o mestre continuou enchendo a xícara. Ele falou, mestre, mestre, a xícara está transbordando. Ele falou, eu sei, meu filho, que nem a sua cabeça. Uma xícara cheia não cabe mais nada, transborda. Se você já está cheio de coisas dentro de você, o que mais você está vindo buscar aqui? Então, o Zen é a arte de esvaziar-se internamente para você poder receber alguma coisa. Porque é mais valioso você ter espaço, né, para você poder viver do que você estar preenchido de coisas que a sua mente acha que são importantes. E é isso. Como é que a meditação faz para devolver a nossa atenção? A primeira coisa que ela faz é que eu falei ainda agora o quê? Que a gente tem muitos compromissos, né, com a vida, né, compromisso de ficar bem com fulaninho, compromisso de se sair bem na profissão, compromisso de, enfim, de pegar a filha não sei onde, de levar o cunhado não sei mais acolá, enfim, e todos esses compromissos que a gente tem, fora o compromisso que a gente tem de pensamento, né, de pensar no livro que leu, na ideia que vai ter, quando você entra quando você começa o processo de meditação, acontece uma coisa muito interessante na sua vida. Eu, nos anos 80, um belga, né, que estava aqui no Brasil, através de uma amiga minha, me propôs que eu fosse representante de umas maquininhas de meditação que ele queria vender no Brasil. E por causa disso, fui pesquisar um pouco sobre as máquinas, né? E aí, na minha próxima viagem fora do Brasil, eu fui procurar pessoas que lidavam com essa máquina e por isso eu pude assistir a experiências muito interessantes sobre o que acontece dentro do nosso cérebro enquanto você está meditando. Porque num determinado centro eles colocavam lá vários eletrodos e catodos na cabeça do sujeito, que ia começar a meditar, e a gente olhava numa televisãozinha ao lado o que estava acontecendo dentro do cérebro dele. Então, no primeiro momento, era esse caos, né? esse engarrafamento de pensamentos que a gente falou, que a gente tem, faziam com que, enfim, tinha corrente andando em todas as direções na cabeça do sujeito. E as ondas mentais dele eram todas ondas curtas, né, e rápidas. Conforme a pessoa começava a meditar, depois de alguns minutos, né, dependendo se era um meditante antigo, eu ia pedir para vocês me escreverem, por favor, quem tem algum contato com meditação ou não. Se você tem contato, se você não tem, para eu saber, para eu ter uma ideia da melhor linguagem para continuar a conversa da gente. Né? Bom, aí a gente ficava olhando num monitor ao lado o que acontecia dentro do cérebro da pessoa durante a meditação. E no início da meditação, a gente via o centro do cérebro da pessoa começava a mudar a cor do que estava acontecendo no centro do cérebro. Por quê? Eles tinham um código de cores onde o vermelho eram as ondas mais ativas e eles usavam, e conforme elas fossem ficando mais passivas, eles iam botando cores mais frias. Ou seja, quando as ondas fossem ficando mais calmas, eles botavam cores mais frias até que ficava um azul marinho, muito marinho. Então, no centro do cérebro começou a aparecer um azul, primeiro turquesa, mas em volta continuava tudo vermelho, não sei o quê, mas aí uma região desse vermelho começou a ficar amarelo. E aos poucos, do centro do cérebro, toda a cabeça da pessoa ia ficando com aquela cor azul. E nesse momento, o que acontecia? Era como se todos os pensamentos da pessoa estivessem escovados, as ondas estavam andando todas no mesmo sentido. Já não estava mais uma para lá, outra para cá, outra para cá, outra para cá. Então essa pessoa tinha força de atenção, e essa força de atenção tinha a capacidade de mudar o padrão dele. Mas por que a gente não tem mais essa força de atenção? Por uma razão muito simples. Toda vida é feita de ciclos. Né? Tudo é ciclo, né? Tudo tem ciclos. Né?
Então, e esses ciclos têm uma coisa em comum, né? Todos os ciclos da natureza, eles sempre têm um momento em que eles começam, né? Um momento em que eles crescem, um momento em que eles chegam ao auge, um momento em que eles diminuem, um momento em que eles morrem. Né? Ou a gente pode dizer que eles têm um momento de inércia, depois tem um momento de excitação, né? Depois tem um momento de carga, depois tem um momento de descarga e depois um momento de relaxamento. É assim com a sexualidade, que é a forma mais intensa de vida que a gente costuma experimentar, né? E é assim com tudo. E a gente vive vários ciclos ao mesmo tempo, todo dia. Né? Cada respiração da gente é um ciclo. Então, se a sua respiração demora 10 segundos, ou 15 segundos, ou 20 segundos, ou um minuto, a cada respiração sua você começa um ciclo onde você começa a excitar com a energia que está entrando dentro de você, depois você se carrega de energia, né? Depois você descarrega essa energia para poder ter um relaxamento. A nossa civilização, ela é toda, a nossa cultura, ela é toda voltada cada dia mais para estimular a excitação. Estimulando a excitação, o que acontece? A gente não tem a gente está sempre buscando mais excitação. E buscando mais excitação, a gente está buscando ou a gente está jogando a nossa atenção na coisa que seja mais excitante. E por isso a gente não consegue entrar em contato com o nosso interno, né? Por que a gente busca tanta atenção? Porque a gente precisa psicológica, emocionalmente, de atenção para crescer. E por que a gente não dá atenção para si próprio? Porque se a gente tem esse poder, se você começar a dar atenção para o seu universo interior, você vai sentir menos essa a necessidade de aprovação em volta. Por quê? Porque se você está sentindo tanta necessidade de atenção e de aprovação, e como as pessoas estão sentindo, né? As pessoas hoje em dia sonham em fazer parte de um Big Brother para ver se o Brasil inteiro presta atenção neles. As pessoas querem ser famosas, elas ficam caçando likes, né, no computador para ver se ganham uma prova de atenção. Ainda ligam para os amigos: puxa, amiga, você não curtiu a minha postagem? Né? Você conhece alguém assim? Conta para mim se você conhece, né? Se eu estou falando uma loucura, né? É quase que uma epidemia, né, de necessidade de atenção. E por que as pessoas estão precisando de mais atenção do que sempre precisaram? Porque alguma coisa dentro delas está faltando mais do que faltava antes. E por que está faltando? Basicamente porque a gente vive numa sociedade de estímulo à excitação. A nossa atenção, ela se vira principalmente para os nossos cinco sentidos, né? Você dá atenção para aquilo que você está vendo, você dá atenção para aquilo que você está ouvindo, você dá atenção para aquilo que você está, né, sentindo no paladar, para aquilo, o cheiro que está entrando. E os nossos cinco sentidos, eles se modulam conforme a intensidade das coisas que chegam para eles. Por exemplo, se uma mosca sentar na sua cabeça, você não percebe. Quer dizer, você sente, né, que tem uma mosca ali. Né? Ela tem meia grama, mas você sente o pisar dela. Você sente aquela meia grama, aquele peso dela. Mas se você tiver de chapéu e uma mosca sentar em cima né, pousar no seu chapéu, você não vai sentir. Por quê? Porque aquele chapéu pesa 300 gramas e a mosca pesa meio. Então, se você adequou a sua atenção e o seu sentido, né, do tato a 300 gramas, você não sente mais meia grama. Se você está dirigindo aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem uma avenida famosa que se chama Niemeyer, né, que ela vai pela beira d'água e que do lado você tem a favela do Vidigal, né, e por trás é da Rocinha. Então, quando você vem de noite, é uma via de mão dupla, um lugar lindíssimo, né, que a carioca conhece. Mas quando você vem de noite, a favela está com aquelas luzes todas acesas, o morro está todo iluminado. Então você vem vendo aquele morro todo iluminado. Mas de repente, como é mão dupla, se vem um carro na outra direção com o farol no seu, né, ligado para você, você por
10 segundos você para de ver todo aquele morro. Por quê? Porque a sua pupila, como é que se diz, contrai, né? Você adequa você tensiona o seu músculo ciliar, você tensiona os seus músculos em volta do olho para adequar a sua visão àquela quantidade maior de luz, e aí você para de enxergar uma luz menor. Quando você mergulha dentro de você, acontece a mesma coisa. Você está passando de um lugar onde tinha muita luz para um lugar onde a luz é muito sutil, que é dentro de você. Imagina, quando você está andando normalmente no meio da rua durante o dia, e você de repente aí você encontra com um amigo e fala assim: entra aqui em casa, vamos tomar um cafezinho. Você entra na casa dele, você demora a enxergar direito as coisas, né? Por quê? Porque na hora que você chega, os teus olhos estão acostumados a mais luz do lado de fora. Na hora que você entra, você precisa de um tempo para os seus músculos dos olhos relaxarem, a sua pupila dilatar, para você se adequar à percepção num ambiente de menos luz. Quando você passa a sua atenção dos sentidos externos para os sentidos internos, ou para o seu mundo subjetivo, essa graduação de luz é muito mais radical, a diferença é muito maior. Então você precisa ter uma maneira de fazer isso. E é isso que a meditação faz. A meditação te dá, né? Imagina, quando eu via as pessoas com essa maquininha de meditação lá na cabeça, eu via que elas demoravam um tempo para o cérebro ficar todo azul marinho. Né? A coisa ia acontecendo aos poucos. Né? Por quê? Porque o cérebro precisava ir relaxando aos poucos, até o momento que a atenção ficava toda na mesma direção. Então a gente precisa de duas coisas. Uma é que a atenção fique toda na mesma direção, para a gente ter a mesma capacidade que a gente já teve quando a gente era criança, de brincar com um carro de bombeiro, se era um menino, com uma boneca, se era uma menina, ou vice-versa, mas totalmente absorto naquilo que estava fazendo. Né? Quem aqui não experimentou isso, né? De quando era pequeno, estar inteiro com um brinquedo e todos os amigos estarem, como é que se diz, conversando, chamando para outras coisas, o pai chamando e você nem está vendo. Por que a gente perdeu essa qualidade? Porque a gente tem milhões de interesses e compromissos e coisas que a nossa mente acha que são muito importantes serem pensadas e que, na verdade, fazem muito pouca falta se você deixar de dar atenção. Agora, esse teu ser interior, isso faz uma falta enorme deixar de dar atenção. Por quê? Porque você fica carente, você faz um monte de besteiras em nome dessa carência, né? Você busca um monte de coisas que não precisava, né? Ou que não te eram tão saudáveis assim, ou tão a teu favor assim, né? Eu tenho uma amiga minha, nutricionista, a Raquel, que ela sempre fala que você pode dizer que ama o chocolate, mas saiba que o chocolate não te ama. Para aquelas pessoas que engordam de tanto comer chocolate, né? A mesma coisa acontece com quase tudo, né? Você vive amando, buscando coisas que você acha que você ama e que aquelas coisas que, né, que você acha que você tem interesse, e são coisas que não têm o mesmo interesse por você. Então a meditação, ela é um instrumento para você sutilizar os seus sentidos, sutilizar a sua percepção, conhecer uma outra coisa que são os sentidos internos, e aí conseguir dar atenção a si próprio dentro de si próprio. Bom, já estou no limite aqui do tempo que eu tinha. Né? Acho que falar demais aqui no computador é pouco, mas eu queria experimentar um exercíciozinho com vocês. Não, eu vou fazer o seguinte: eu vou convidar vocês para uma outra live amanhã às 8 horas da noite, e a gente vai começar com um exercício onde você vai experimentar, né, alguma coisa para entender como a atenção pode ser transformadora da sua percepção, como a atenção pode ser transformadora da qualidade da sua vida, e como você, como é que se diz, como você pode
recuperar a sua, o seu projeto evolutivo original, seu, através de uma mudança da atenção e como fazer essa mudança da atenção. Então, estão convidados, espero que vocês tenham gostado, me contem aí se gostaram ou não, e qualquer pergunta que vocês queiram fazer, ou que queiram que coloque no papo de amanhã, coloca aí no comentário agora, que amanhã a gente explora o assunto que for importante para você. Namastê, obrigado pela atenção e até amanhã.